é realmente uma questão seletiva. Para nós, ao contrário, a categoria de erótico ou até mesmo sexual é constituída pela afirmação de que há uma classe distinta de prazeres cujos membros excedem, de fato, precedem a relação dos órgãos de prazer com a reprodução. Para nós, a restrição da atividade sexual ou erótica à procriação parece, na melhor das hipóteses, pitoresca e, na pior, tirânica. É tirania dizer que se restringir a atividade sexual à procriação. Para Tomás, não existe uma categoria de sexualidade separada da teleologia animal. Essa divergência, ou seja, então só existe para a procriação, né? Essa divergência entre nossos termos e os de Tomás confirma, de certa forma, a afirmação de Foucault de que nossa categoria de sexualidade é uma invenção bastante recente. Isso também provoca imediatamente outra pergunta. O que havia antes da categoria de sexualidade? Em Tomás, há sexo e complexo de características anatômicas e fisiológicas que distinguem masculino e feminino. Há uso correto do poder de procriação, da cópula e de quaisquer atos necessariamente conectados para a reprodução da espécie. E há o delectatio, o prazer perigoso, com suas ameaças à ordem racional da alma. Esses termos, tomados isoladamente ou em conjunto, não mapeiam os objetos ou motivos implícitos em nosso termo de sexualidade. Então, nós divergimos de Tomás. Existe outro caminho a seguir? Os textos, assim como as tradições de pesquisa, carregam possibilidades não concretizadas. Pode haver em Tomás princípios ou procedimentos ou materiais para a construção de algo mais parecido com a noção moderna de sexualidade? Mais especificamente, poderia haver em Tomás uma potência para algo semelhante a uma das noções modernas de homossexualidade? A pergunta exige respostas diferentes. A primeira é que nenhuma estratégia exegética tem causado mais violência aos textos de Tomás do que a estratégia de tentar adivinhar o que ele poderia ter dito a algum dilema moderno. Então, tentar adivinhar o que Tomás diria sobre um dilema, uma problemática da nossa realidade, é uma grande violência aos textos. Tomás acaba dizendo que o que seus leitores queriam dizer antes de recorrer a ele. Isso é chamado de tomismo, quando você vai para um texto já sabendo o que você quer que ele diga. Isso é tomismo, né? E ler Tomás de Aquino já sabendo o que você quer que ele te diga. A segunda resposta é que o ensinamento de Tomás sobre o sexo humano é uma das partes mais finas e menos reflexivas de sua doutrina moral. Ele trabalhou muito mais para esclarecer ou construir outros ensinamentos morais. O que ele conseguiu ao dar aos pecados da luxúria um lugar fundamentado dentro da estrutura da Suma. A teleologia física da reprodução é suspensa em casos particulares pelo chamado superior da lei divina, que proclama que há algo mais do que os imperativos do corpo. Assim, Tomás argumenta nas páginas da Suma, imediatamente antes das questões sobre luxúria. Por que não estender o princípio para a consideração do sexo humano em geral e a cópula entre pessoas do mesmo sexo em particular? Aqui, a história do tomismo se torna importante. Como Tomás foi adotado pelo poder da igreja a partir de seus próprios interesses e para sua própria moral. A teologia tomista nunca pôde explorar as consequências antinômicas de seus próprios princípios. Nunca pôde investigar as reformulações da teologia moral que fossem contra os interesses de seus patronos. Por essa razão, a extraordinária conquista de Tomás no ensino moral permanece imperfeitamente compreendida e perpetuamente atrofiada pelos seus próprios seguidores, né?
Não tem sido possível, sob as circunstâncias históricas do tomismo, repensar o ensinamento bastante superficial de Tomás sobre a sodomia à luz de seus ensinamentos mais profundos. Não tem sido possível parar as oscilações na categoria da sodomia com referência aos poderosos princípios que estruturam toda a Suma. O poder desses princípios foi usado na direção oposta. Porque Tomás raciocina de forma clara e sintética, sua Suma foi muito facilmente confundida com as sistematizações do direito canônico. De fato, ela parecia a extensão de todos os detalhes da vida humana de princípios legais universais. Longe de ser um convite para reconsiderar ensinamentos sobre o sexo humano, por exemplo, a parte moral da Suma parecia prometer a imposição de normas de comportamento sem exceções em toda a vida cristã.